até o 33. Lucas 2, 28 a 33. Os que encontraram, digam amém. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos e peça a Deus que fale com você nessa manhã, em que fazemos memória do Calvário através da ceia do Senhor. Pai Celestial, colocamos-nos diante de Ti nessa manhã, com nosso coração grato pela vida de Jesus, porque o Senhor veio em Cristo Jesus para nos alcançar, para nos redimir, para que a luz pudesse brilhar sobre as trevas. Bendito seja o Teu nome. Agora, em que vamos meditar na Tua palavra, um pouquinho antes de tomarmos assento na mesa do Senhor, em obediência ao que o Senhor nos comissionou, que o Senhor possa nos abrir os olhos do entendimento, do coração, para que possamos compreender a Tua palavra e também, especialmente, para que possamos aplicá-la nas nossas vidas. Guarda-nos de qualquer distração nesse breve momento em que estamos Te cultuando, que a nossa mente possa estar totalmente devotada na compreensão da Tua palavra eterna. É a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, então, no Natal, é da vontade de Deus que nós vejamos e contemplemos a salvação. Amém? A mensagem do Natal, como nós já meditamos na semana passada, é uma mensagem de salvação. Quem não entendeu isso, não entendeu o espírito do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. E essa mensagem, através do Evangelho de Cristo Jesus, também nos revela, ou nos mostra, nos descortina como as pessoas reagem a essa salvação. Os eleitos de Deus vão abraçar a salvação com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade. Mas, infelizmente, muita gente, muitas pessoas, não só do nosso tempo, mas de outras eras, de outros tempos, de outros períodos, têm tratado essa mesma mensagem de salvação com desdém, com descaso, de qualquer maneira. Existem também outras pessoas que vão conviver com essa mensagem que é tão propagada, não é, especialmente pela Igreja do Senhor e pelos cristãos no Natal, com uma atitude, vou usar aqui uma linguagem do Apocalipse, uma atitude de mornidão, uma atitude morna, porque insistem em viver uma vida dupla, uma vida que é marcada pela ambiguidade. Em um determinado momento, se aparentam como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. Num outro momento, muito próximo, se comportam como ímpios, como pessoas que nunca ouviram do Evangelho, da mensagem eterna de Jesus Cristo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma biografia que eu li, do pastor John MacArthur, falecido recentemente. Inclusive, recomendo aos irmãos que leiam. O título do livro, escrito por Ryan Murray, é Servo da Palavra e do Rebanho. Servo da Palavra e servo do rebanho. Leia, se você puder. Mas, no livro, na biografia,
o Ryan Murray, que o entrevistou muitas vezes para escrever um registro da sua vida, conta que MacArthur relatou que sofreu um impacto profundo de uma pessoa, que marcou muito a sua vida cristã e o seu ministério. E essa pessoa foi ninguém mais, ninguém menos do que o seu próprio pai. E por que aquele pai marcou tanto o John MacArthur, que se tornou um homem de Deus, um homem muito usado de uma maneira muito impressionante? Porque, nas palavras do pastor John MacArthur, ele era o mesmo homem dentro de casa, cuidando do jardim, no trânsito, em qualquer lugar, inclusive no púlpito. Isso deixou uma marca muito profunda, porque ele cresceu vendo na vida do seu pai um exemplo de coerência e um exemplo de integridade na fé e na caminhada cristã. Eu aprecio muito a vida e o ministério desse homem, né? E acho que já li uma boa parte da obra dele, embora eu e vocês, membros dessa igreja, diverjamos, né? Nós tenhamos uma divergência com o pastor MacArthur em relação à contemporaneidade dos dons. Apenas nesse ponto. No mais, nós temos uma grande comunhão com tudo aquilo que ele ensinou. Mas, usando esse exemplo que eu li e fiquei com ele guardado na minha mente, no meu coração, eu gostaria de, junto com vocês, reconhecer a grande carência que nós temos hoje de pessoas que vivam com essa integridade e que não vivam essa ambiguidade da fé. É uma carência muito grande. E eu espero que todos vocês aqui estejam vivendo uma vida cristã, um cristianismo com integridade, também com coerência. Amém? Isso significa unir o conhecimento bíblico que dia após dia, semana após semana, nós vamos acumulando. E eu aproveito para dizer que ontem 82 alunos, irmãos em Cristo de nossa igreja, foram certificados no curso de formação cristã. Nós tivemos aqui um culto de gratidão, de celebração, e celebramos em grande estilo, comendo um churrasco, depois da formatura. Então foi uma bênção. Nós acumulamos conhecimento que Deus nos dá, domingo após domingo, e em cursos teológicos como o curso de formação cristã. Mas nós precisamos unir esse conhecimento que acumulamos dia após dia à nossa prática de vida cristã. Nós fomos salvos, fomos redimidos em Cristo Jesus e precisamos exibir os frutos dessa salvação no nosso cotidiano, na nossa vida cristã. Pois bem, olhando para esse texto, que eu espero que você mantenha aí aberto na sua Bíblia diante de você, nós estamos meditando desde a semana passada e até na semana anterior a essa também, porque também meditamos em Lucas 2, em Jesus, com 14 dias de nascido, sendo levado ao templo para ser consagrado a Deus. E esse texto da nossa meditação, ele também é conhecido como sendo o Salmo de Simeão. E através dele, é claro, nós somos remetidos ao Natal, que nós já estamos celebrando, que o mundo já está celebrando. Basta você andar por Goiânia, né? Minha esposa, inclusive, estava reconhecendo que Goiânia está muito mais iluminada nesse Natal do que nos outros anos anteriores. E eu acho isso muito bonito, porque toda luz e todas as luzes me lembram de Jesus, a luz do mundo, a luz que alumiou sobre as trevas, que resplandeceu nas trevas. E ao meditar nesse texto e sermos remetidos ao verdadeiro Natal, nós refletimos, como eu disse na introdução, no quanto os homens, a humanidade, carece da salvação de Deus em Cristo Jesus. E como, sem Cristo,
Se as pessoas não abraçam a Cristo Jesus, segundo a palavra de Deus, elas estão caminhando a passos largos e apressados para o inferno. Portanto, é tempo de nós abraçarmos o Salvador, com todas as nossas forças. É tempo de nós vivermos, e quando chegar a hora, morrermos, confiados na sua salvação. O Deus que em Cristo Jesus redimiu aquele homem muito especial, desconhecido do mundo, mas conhecido diante de Deus, chamado Simeão, é o mesmo que pode nos salvar do pecado, que pode nos salvar das garras do diabo e que pode nos salvar do emaranhado que se constituiu e se constitui o mundo em que nós vivemos. E Ele pode nos manter vivos para cumprir o seu propósito nesse mundo, por pura graça. Deus nos mantém vivos aqui como peregrinos, por pura graça, e é plano de Deus que nós vivamos uma vida de adoração a Deus. Uma vida de adoração ao seu Filho Jesus, como nós acabamos de fazer aqui. Mas é claro que nós não esperamos que vocês estejam adorando a Deus apenas dentro da igreja. Eu já disse que eu acho muito estranho estar em um culto e de vez em quando olhar para o lado e ver um irmão ou uma irmã no momento do louvor de lábios cerrados. Eu não consigo compreender isso. Esse é um momento de adoração pública a Deus. Mas eu repito, eu espero que nós sejamos adoradores, não apenas aqui no templo, na igreja, mas em todos os ambientes da nossa vida. Amém? Então, nesse Natal, eu quero convidar vocês, baseados nesse texto, a verem a salvação e a tomarem Jesus para vocês, como nós meditamos na semana passada, estamos meditando novamente. Veja o verso 28. Nós lemos que quando Simeão viu o Senhor, o que ele fez? O tomou nos braços e louvou a Deus, diz o texto bíblico. E com isso, nós aprendemos que o propósito de Deus para com o seu povo é que nós sejamos o seu povo e Ele seja o nosso Deus. Esse é o propósito supremo. Essa é a síntese de todo o Evangelho de Cristo Jesus. Que sejamos o povo de Deus e que Deus seja, de fato, o nosso Deus. Que nós possamos, por assim dizer, nessa manhã, nesse Natal e por todos os nossos dias de vida, nos apropriarmos de Jesus. Dizer assim: Jesus, Tu és meu, eu Te quero para mim, eu quero que o Senhor seja meu. Eu acho incrível, meus irmãos e amigos, que as pessoas estejam, ao longo de suas vidas, lançando mão de tantas coisas, mas estejam desprezando, tratando com descaso o dom gratuito de Deus que há em Cristo Jesus. As pessoas estão se apropriando de tantas coisas nessas vidas, mas estão desprezando o dom gratuito de Deus, especialmente porque nós vivemos numa época, em um país, em que o consumismo continua em alta, e as pessoas estão consumindo, tudo que elas podem, consomem comida, bens de consumo, pacotes de informação que nos são dados através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube. As pessoas estão consumindo todas essas coisas, estão com isso alimentando e retroalimentando as suas almas, e estão com isso, sim, distraindo seus corações daquilo que realmente é o mais importante, e distraídas estão, consciente ou inconscientemente, desprezando Jesus, o Cordeiro de Deus, o bem mais precioso que Deus legou à humanidade. Simeão, aqui no nosso texto, no gesto de tomar a Jesus nos seus braços e de louvar a Deus com Jesus nos seus braços, ele representa, é uma representação do povo eleito de Deus.
que como naquela parábola do tesouro escondido, que está registrada lá em Mateus 13, e é narrada por Jesus, vende tudo que tem, tudo que possui, e compra aquele campo onde está enterrado o tesouro. Essa é a representação do povo eleito, que nos é dada aqui, através da pessoa de Simeão, que fez de Jesus o seu tudo, o seu bem mais precioso. Foi assim que ele tomou Jesus no braço. Foi assim que ele deu a Jesus todo o valor que ele merece. E é isso que se espera do povo santo. É isso que se espera de cada um de nós, que nós tomemos a Jesus para nós e digamos para a nossa própria alma: este é o bem mais valioso que eu tenho na minha vida. Não tenho outro bem maior do que esse. É o bem maior que eu tenho na minha vida. Então, nesse Natal, veja a salvação, mas tome Jesus para você. Se aproprie dele com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade. Mas em segundo lugar, nesse Natal, veja a salvação e prepare-se para viver e também para morrer. As duas coisas. A salvação em Cristo Jesus precisa ser algo central nas nossas vidas. E diz a Bíblia, através do apóstolo Paulo, que uma vez adquirida, espera-se que o povo de Deus desenvolva a sua salvação. Ou seja, que nós não sejamos aquelas crianças espirituais que éramos no dia da nossa conversão. Se você recebeu a Cristo no mês passado, é da vontade de Deus que você amadureça e desenvolva, e seja uma pessoa mais amadurecida na fé. Se você recebeu a Cristo há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, espera-se que você tenha uma maturidade correspondente. Mas além disso, além de adquirir a salvação, de desenvolver a salvação, é da vontade de Deus que os salvos anunciem as boas novas. Foi isso que o pastor Luiz Antônio disse agora há pouco. Nós vamos ter a cantata. Convide um amigo. Convide uma amiga. Convide uma pessoa que não conhece o amor de Jesus para que venha à igreja. A igreja não tem poder de salvar ninguém, mas Deus, através da sua palavra, é poderoso para salvar vidas e produzir em seus corações fé. É a nossa convicção. Veja aí o que Simeão declarou, no versículo 29. A partir do 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os que são salvos, os que estão salvos, eles estão, em tese, prontos e preparados para serem recolhidos pelo Senhor a qualquer tempo, a qualquer momento. Aliás, os crentes em Cristo Jesus devem viver todos os dias das suas vidas com essa convicção: eu fui salvo, Deus tem uma casa preparada para mim na eternidade, eu estou pronto para partir quando a minha hora chegar, quando Deus decidir me recolher. Você vê que Deus já havia dito ao Simeão, e nós meditamos nisso na semana passada, que ele não haveria de morrer enquanto não visse o Senhor. E como nós vimos domingo passado, como sempre, Deus cumpriu a palavra dele. Deus disse que ele não morreria antes de ver Jesus, e de fato ele viu o Senhor antes de partir. E diz o texto que ele tomou Jesus nos braços e ele abraçou a salvação. E naquele momento ele entendeu: eu estou pronto para partir. Eu estou pronto para me encontrar com o meu Deus. Crentes piedosos, irmãos, para não dizer crentes genuínos, crentes verdadeiros, são pessoas que vivem com alegria a vida que Deus lhe deu para ser vivida neste mundo. Todavia, eles estão sempre prontos e em paz para seguirem a qualquer momento para o seu destino final.
Vocês sabem, e nós meditamos nisso, isso está registrado no versículo 25, veja aí na sua Bíblia, que Simeão era um homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Não é isso que o texto diz? E nós concluímos que somente aqueles que estão preparados para viver a vida que Deus lhes designou, a vida que Deus planejou para eles, é que estão preparados de fato para morrer no Senhor. Uma coisa está conectada com a outra. Se você não está preparado para viver a vida cristã aqui no seu dia a dia, você consequentemente não estará preparado para morrer. Mas se você está preparado, está se preparando dia após dia, e buscando conhecer a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a sua vida, certamente, se Deus bater a sua porta a qualquer hora do dia ou da noite, você vai poder dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir até a Tua presença. Então, cabem aqui duas perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Em primeiro lugar, eu pergunto a vocês, nessa manhã especial de ceia, os seus olhos já viram, de fato, a salvação em Cristo Jesus? Você já viu a salvação na pessoa de Jesus? Ou será que os seus olhos estão apenas cheios das coisas do mundo? Porque tem pessoas que passam a vida admirando as coisas que o mundo pode oferecer, e como eu tenho dito aqui, e acompanho no gabinete pastoral, e também no consultório, eu noto que essas pessoas vão acumulando frustrações na medida em que o tempo passa. Que os seus olhos estejam cheios de Jesus, porque Ele é tudo, e porque Ele tem tudo o que você precisa, tudo que a sua alma anseia, tudo mais é periférico, é secundário, é passageiro, e nós precisamos entender isso, ou vamos viver uma vida cristã medíocre, pequena. Em segundo lugar, a segunda pergunta é: você está debaixo realmente da paz de Cristo Jesus, vivendo aquilo que Ele planejou para você, para a sua vida, e vivendo debaixo dessa paz, você está preparado para aquele momento em que Ele vai te chamar, em que Ele vai te recolher? E por favor, não pense que Deus vai recolher apenas os idosos que estão com mais de 80, com mais de 70. Isso pode acontecer pela ordem natural, é isso que muitas vezes acontece, mas Deus pode recolher uma pessoa muito antes da cronologia natural, do que se espera. E, portanto, você deve estar preparado. Meu apelo a vocês nessa manhã de ceia é que você faça uma autoavaliação, um autoexame e verifique o quanto você está preparado para esse momento. Porque eu não sei precisar a vocês qual é o dia em que Deus vai te chamar à santa presença dEle. Nós devemos, como eu disse, estar preparados, tanto para viver a vida que Deus exige de nós, quanto para morrermos, que é o nosso descanso, e sermos recolhidos pelo Senhor Deus, tanto para desfrutarmos da paz que Deus tem para nós hoje aqui, e de suas bênçãos temporárias que Ele nos dá, quanto também para desfrutar das bênçãos eternas que Ele acumula para o seu povo amado. Amém? Em terceiro e último lugar, irmãos, o Natal nos diz que a salvação está diante de todos, de todas as pessoas. Veja aí a partir do verso 31, que cheio do Espírito Santo, o Simeão declarou que a salvação em Cristo foi preparada diante de todos os povos, para ser luz para a revelação aos gentios e glória para o povo de Israel. Duas coisas aqui para nós meditarmos nessa manhã. Em primeiro lugar, a salvação é algo que foi, diz o texto, preparado por Deus.
Ou seja, salvação não é obra humana, como eu disse agora há pouco. Nenhum ser humano tem mérito na obra de salvação. Ninguém de nós é bom, é bonzinho, boazinha, e então Deus viu a sua bondade e foi lá e disse: eu vou salvá-lo porque ele ou ela é uma pessoa muito boa. Nós não temos esse mérito. Salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele salva, Ele regenera, Ele transforma e Ele nos santifica. E na santificação, nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Ele. Na salvação, nós apenas recebemos gratuitamente, humildemente, e ficamos dizendo para Deus: Senhor, eu não mereço, eu não mereci, eu não tenho condições nem de retribuir ao Senhor o que o Senhor tem feito por mim. Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para regenerar, Deus é poderoso para transformar a pessoa mais indigna do mundo. Pense em uma pessoa perversa. Deus pode regenerar e transformar essa pessoa. Em segundo lugar, esta salvação, diz o texto, está diante de Israel e de todos os povos. Nenhum povo da terra, eu penso, baseado nesse texto, deve dizer: o cristianismo é apenas dos ocidentais, como eu já ouvi, já li algumas acusações nesse sentido. Ou então, ninguém deve dizer assim: o cristianismo é uma criação, é algo apenas dos europeus. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Vejam como exemplo o povo hebreu, o povo judeu. Tanto na sua etnia, quanto na sua geografia. Vejam que eles fizeram parte historicamente, longitudinalmente, de uma intersecção, que ela é tanto geográfica quanto é cultural. Deus colocou Israel e o povo hebreu num lugar de intersecção no mundo inteiro, em contato com o continente africano, em contato com o continente asiático, em contato com o continente europeu, e dali para as Américas. A localização sempre foi muito estratégica, e o povo hebreu, culturalmente falando, tanto exerceu influência sobre os povos ao seu redor, quanto recebeu influências culturais também desses povos. É como se, desde o princípio, Deus estivesse falando através da geografia, da etnia, da ascendência judaica, que Deus queria alcançar todos os povos. Porque se não fosse assim, Ele poderia ter alcançado os nórdicos e ter colocado aquele povo em missão descendo para o sul. Não, Ele colocou ali no coração, para que a boa nova de salvação, que nos foi dada desde os escritos de Moisés no Gênesis, pudesse alcançar todos os povos da terra. Amém? E a prova disso nós temos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sempre houveram, e hoje nesses nossos dias, há crentes em Cristo Jesus, de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos. E é maravilhoso poder entrar em contato com essas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, apesar de sermos provenientes de culturas diversas. Com isso, irmãos, o que nós precisamos entender é que a salvação está diante de todos os povos. A salvação em Cristo Jesus. E os povos, eles estão observando a Jesus, como Simeão observou. E algumas pessoas são atraídas a Jesus. Outras pessoas vão desprezar a Jesus. Então, a salvação de Deus em Cristo Jesus, que está diante de todos, ela é tratada de maneiras distintas. Ela é tratada como Simeão tratou a Jesus, tomando nos braços e louvando a Deus e sendo grato a Deus. Ou ela é tratada como Judas tratou a Jesus, tendo acesso direto ao Senhor, recebendo uma instrução sistemática durante 3 anos, mas depois, finalmente, e de maneira irrevogável, negando a Jesus com todas as suas forças.
Não há uma terceira maneira de tratar a Jesus. Ou nós o abraçamos para nós, ou nós abraçamos a salvação de Deus em Cristo, ou nós a desprezamos. Uma coisa ou a outra. Ideologias humanas, como a gente vê no marxismo cultural, são interpretações da história, especialmente, que trabalham para estigmatizar tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Mas isso só é possível se os fatos históricos incontestáveis forem negados. E é claro que é por isso que essa vertente ideológica tenta reescrever a história, tenta pegar todos os livros históricos que foram escritos ao longo de séculos por várias testemunhas e jogar tudo no fogo e tentar dar uma nova interpretação. Isso nós não podemos admitir. Mas mesmo para os adeptos do marxismo cultural, nós queremos declarar aqui como igreja que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Ele veio para redimir, Ele veio para resgatar pessoas de todos os continentes, de todos os povos, de todas as nações. E nós, vocês que estão aqui, que depositaram a sua fé em Jesus, fazem parte dessa família internacional. Nós fazemos parte dessa família, uma família que dia após dia, muitas vezes pisando em espinhos, muitas vezes derramando lágrimas, muitas vezes pagando um alto preço, seguimos a nossa jornada rumo às regiões celestiais. Amém? Uma última coisa que esse texto nos ensina, e com esse último ensino nós vamos concluir essa mensagem. Nesse Natal, irmãos, é da vontade de Deus que todos nós vejamos, enchamos os nossos olhos da pessoa de Jesus e o admiremos. Vocês veem aí no texto que enquanto o Simeão se manifestava profeticamente, José e Maria ficaram como? Admirados. Eles ficaram ali admirados, diz o texto, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Então, a admiração era com respeito às palavras que se diziam a respeito de Jesus. Se vocês são como eu, vocês admiram algumas pessoas. E eu já admiti publicamente que eu tive e tenho os meus heróis, que me marcaram muito. E quando eu me lembro deles, eu sorrio, fico feliz. Então não existe nenhum problema em você admirar pessoas, em você admirar as proezas, os feitos de algumas pessoas. Mas a minha pergunta é, o quanto você admira a Jesus? De fato e de verdade. Aliás, eu sempre digo, quando tenho oportunidade de aconselhar casais, que se você realmente ama o seu cônjuge, existe uma boa dose de admiração aí. Você admira aquela pessoa, pelas qualidades que ele ou que ela possui, pelas virtudes que essa pessoa possui. Agora, o Senhor Jesus Cristo é digno de toda admiração, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e além de ser Criador, é também o Redentor. Então, a nossa admiração, a quem quer que seja, ela é válida. Mas a nossa admiração em relação a Jesus, ela precisa ser algo distinto, porque ela deve nos levar a uma adoração perpétua. Quando nós adoramos, admiramos a Jesus, nós somos levados a adorá-lo, na beleza da sua santidade, a adorá-lo por aquilo que Ele fez por nós, e nós vamos comemorar isso mais uma vez, tomando assento na mesa do Senhor. Verdadeira admiração de Jesus leva a uma genuína adoração. E é por isso que nós somos adoradores do Senhor. Amém? Então eu quero concluir aplicando essa palavra a nós. Em primeiro lugar, muitas pessoas do nosso tempo e de outras eras dedicaram as suas vidas a uma causa.
E eu quero dizer aqui que eu admiro essas pessoas que dedicaram suas vidas a causas nobres. Mas eu vejo nos nossos dias pessoas dedicando suas vidas ao trabalho. Pessoas dizem assim, meu nome é trabalho. Vivem para o trabalho. Vivem pelo trabalho. Outras pessoas se dedicam a uma causa humanitária, por exemplo. A família. São pessoas muito dedicadas ao cônjuge, aos seus filhos, aos seus netos. Ou elegeram para si um projeto de vida e se dedicam àquele projeto. Mas nesse Natal, a palavra de Deus para todos nós é que nós façamos de Jesus a nossa causa maior. Eu quero admoestar a cada um de vocês, nesse Natal, a tomarem Jesus para si, a fazerem dele o seu Salvador, o seu Deus, a louvarem a Deus com todas as suas forças, pelo que Ele representa para você. Sabe o que Ele representa para você? Redenção, salvação. Se eu estivesse no meio do oceano, o barco que eu estava tivesse naufragado, e eu visse uma tábua flutuante, com certeza eu me agarraria a ela. Eu seguraria naquela tábua, aguardando o resgate. Jesus é a nossa salvação. E nós devemos nos apropriar dele com todas as nossas forças. Amém? Se você fizer essa dedicação, as outras áreas da sua vida, para elas Deus vai te dar graça. E eu creio que você vai conseguir viver uma vida equilibrada, cuidando das suas obrigações, cuidando das suas responsabilidades, cuidando de outros projetos. Mas primeiro, aproprie-se de Jesus, porque Ele é o seu bem maior, Ele é a sua única salvação. Em segundo lugar, nesse Natal, desfrute da paz que Jesus te dá, ou que Ele quer te dar, se você ainda não tem. Enquanto você vive, enquanto o seu coração está batendo aí no seu peito. Mas entenda que se você estiver desfrutando dessa paz enquanto você está vivo, você poderá desfrutá-la no momento em que você pressentir que a morte está chegando. Então, aquela sombra terrível, aquele último inimigo, quando ele estiver se aproximando de você, você vai conseguir então sentir paz. Não, o meu Senhor está me sustentando. Ele está me segurando, Ele está me guardando, Ele está me protegendo. Isso é possível, se o nosso coração estiver totalmente nele. Em terceiro lugar, irmãos, é Natal e Jesus está diante de nós. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: o que eu tenho feito de Jesus? Eu dei dois exemplos aqui, um exemplo de Simeão, do nosso texto, e um exemplo de Judas. As pessoas ou estão abraçando a Jesus e vivendo uma vida de louvor e adoração a Deus, ou estão desprezando o Senhor, de alguma forma. Você precisa, nesse Natal, tomar uma decisão. Não queira viver independente do Senhor. Não queira desenvolver os seus projetos à parte de Jesus, de forma nenhuma. Lembre-se que a responsabilidade é individual e ela também é intransferível. Amém? E eu quero convidar vocês, como última aplicação, a adorar a Jesus. Como isso é possível? Você precisa admirá-lo. Você precisa admirá-lo. E talvez você precisa fazer uma revisão das coisas que você tem admirado até aqui, e posicionar-se de uma maneira diferente, e dizer: não, a partir de hoje, meu objeto de maior adoração será o meu Criador e o meu Redentor. É a Ele que eu admirarei, e é a Ele que, consequentemente, eu também adorarei. Vamos ficar em pé nesse momento? Curva a sua cabeça e comece a falar com Deus nesse momento, em resposta a esse texto. Enquanto você está falando com Deus, reagindo à palavra dEle, nós vamos adorar a Deus com uma canção que nós cantamos aqui.
antes da palavra, antes dos avisos. E eu quero convidar os diáconos a se posicionarem para nos servirem nos elementos da ceia, e o conselho da igreja também a vir aqui no altar do Senhor. Fale com Deus nesse momento, abra o seu coração a Ele. Natal é tempo de vermos, de contemplarmos a salvação que há em Cristo Jesus. Coloque a sua vida diante do Senhor. E prepare-se para viver o dia de hoje e o resto dos seus dias em rendição a Ele, reconhecendo-o como seu bem maior, incomparável. Senhor Deus, eu quero te agradecer por estarmos nessa manhã na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos contemplar a salvação que é em Cristo Jesus, de podermos, como teu servo Simeão fez, nos apropriarmos dela. Senhor Deus querido, que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã com tua graça, a adotarmos aquele posicionamento que o Senhor espera de nós, a vivermos aquela vida de integridade e coerência que o Senhor aspira para o teu povo santo. Em nome de Jesus, concede-nos dessa graça, de forma que nos tornemos boas testemunhas de Cristo Jesus, no poder do teu Espírito, para anunciar os teus feitos, as tuas grandes obras, especialmente aquelas que o Senhor fez no nosso interior, no nosso coração e na nossa própria vida. Fica conosco e fortalece-nos na tua graça, em nome de Jesus.